como recuperar o que deixou de ser aprendido durante a pandemia? Essa certamente é a dúvida que mais tem atormentado, né, professores e professoras brasileiros e, por que não dizer, mundiais, né? E a gente não está falando apenas do que deixou de ser aprendido durante a pandemia. A gente está falando no que deixou de ser aprendido durante a pandemia somado ao que os alunos já vinham apresentando de deficiência, ou seja, somado ao que eles já não sabiam. Porque vamos combinar, antes da pandemia, nós já discutíamos aos quatro cantos o que está acontecendo com essa aprendizagem, por que os alunos não estão aprendendo, por que, né, que as defasagens de aprendizagem já existem. Aí veio a pandemia, pronto. Defasagens que já existiam, mas o que não conseguiram aprender durante a pandemia. Resultado, defasagens no plural mesmo. Por quê? Porque não é um tipo de defasagem só, né? São diferentes essas defasagens, muito em função das desiguais condições socioeconômicas que as nossas crianças e os nossos adolescentes vivenciam, né? Todo mundo sabe. Está muito claro, está comprovado que quanto mais baixa a classe socioeconômica das crianças e adolescentes, maiores foram as defasagens de aprendizagem que eles tiveram na pandemia. Por questões óbvias, né? Fácil de explicar, porque eles não tiveram acesso à tecnologia, eles não conseguiram ter aulas, muitos ficaram quase 2 anos sem nenhuma atividade de aprendizagem. E já sabemos hoje, né, por pesquisas na área da neurociência, que se a criança ou adolescente fica um espaço de tempo sem exercitar o sistema cognitivo, a aprendizagem anterior fica prejudicada. Mas esse é assunto para um próximo papo pedagógico, né? Vamos falar especificamente sobre isso. Voltando aqui, realmente, a pandemia fez um estrago e tanto nas aprendizagens dos nossos alunos. Eu sou o Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico número 19. Uau! Estamos caminhando. Tô feliz, eu fiquei sabendo essa semana que o Papo Pedagógico chegou a Portugal. Olha que bonitinho! Nossos amigos portugueses estão também assistindo e discutindo o Papo Pedagógico. Fiquei muito feliz com isso. E aí, o nosso Papo Pedagógico 19 tem como tema recomposição das aprendizagens. E vocês devem estar ouvindo a torta e a direita essa expressão por aí. Recomposição das aprendizagens, tem vídeos sobre isso, tem pessoas que estão falando o tempo todo. É tempo de recomposição das aprendizagens. Mas quando a gente ouve falar nessa expressão, a gente fica pensando assim, mas não é a mesma coisa que recuperação? Não é a mesma coisa que apoio pedagógico, reforço pedagógico? Não é a mesma coisa esse negócio? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E é exatamente por isso que a gente trouxe esse tema aqui hoje para a gente refletir juntos, né? Vamos começar separando um pouco esses conceitos. Eu acho que se a gente separar o conceito de recuperação de aprendizagem, apoio pedagógico, reforço pedagógico e definir claramente o que é recomposição das aprendizagens, eu acho que fica mais claro para a gente, né? O que é isso que a gente tem que vivenciar na prática hoje nessa escola pós-pandemia, né? Vamos começar então pela recuperação da aprendizagem. Nossa velha e amiga, conhecida recuperação da aprendizagem. A recuperação da aprendizagem é a retomada de um conteúdo ou de uma habilidade que alguns alunos não obtiveram desempenho a contento, não aprenderam como tinham que aprender, né? Ao final de um processo de ensino-aprendizagem. Logo, primeira coisa que tem que ficar clara. Recuperação é alguma coisa que acontece depois de um processo de ensino-aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem tem que ter acabado, terminado, chegado ao fim. Por isso que, em geral, a recuperação da aprendizagem surge no final do ano letivo, ou no final do semestre letivo, ou no final do bimestre letivo. E aí as pessoas, ou em alguns casos até no início do próximo ano letivo, né? A pessoa entra de férias sem saber se passou ou não e tal, acho horrível isso. Muitos críticos pedagógicos dizem que a melhor recuperação é aquela que precisa ser uma recuperação paralela. Paralela, anda junto. Assim fica melhor para ver. Paralelo, anda junto. Mas para não perder o formato, né, para não perder as características de uma recuperação, tem que ter
havida a conclusão de um processo de ensino-aprendizagem. Então é assim, uma recuperação paralela é aquela que, ao terminar de ensinar um conteúdo, eu verifico, através de uma avaliação rápida, que alguns alunos não aprenderam. Então eu encaminho esses alunos para um processo de recuperação paralela, né? O processo de ensino-aprendizagem tem que ter concluído, né? Porque senão não é recuperação. Recuperação, por isso que não é recuperação. A recomposição das aprendizagens não é recuperação exatamente por causa disso. Apoio pedagógico ou reforço pedagógico. Vamos lá. Qual a diferença? O que é? É a mesma coisa que recomposição das aprendizagens? Não, também não é a mesma coisa que recomposição das aprendizagens. O apoio pedagógico ele tem a ver com a observação durante o desenvolvimento das habilidades, né? Durante o trabalho com os objetivos, eu vou observando que, conforme eu estou explicando, aula após aula, um determinado conteúdo, um determinado assunto, alguns alunos estão acompanhando, estão indo na minha velocidade, agora alguns, um ou outro, de preferência, né? Poucos, não estão acompanhando aquele pique que está todo mundo acompanhando. Então eu não concluí ainda o processo de ensino-aprendizagem, mas eu já ligo a antena e falo assim, olha, vai para um reforço, vai para um apoio pedagógico, que é para poder você caminhar na mesma velocidade dos outros. E o apoio pedagógico, ele requer práticas pedagógicas diferenciadas, né? Se eu estou ensinando através de um caminho nas aulas, nas atividades de apoio pedagógico, o garoto precisa estar tentando aprender através de outros caminhos, né? Para que realmente funcione. Então, e outra característica do apoio pedagógico, ele precisa acontecer ao longo de todo o ano, e não apenas pontualmente, né? Ou seja, ele precisa estar lá disponível para os alunos. Em alguns lugares eles colocam professores, né? Professores tira-dúvida, ficam lá de plantão, e os alunos podem chegar até esses professores através de dois caminhos. Primeiro, através do professor que diz assim, olha, marca horário lá com o professor de reforço, né? De apoio pedagógico, porque você está precisando para você andar mais rápido, né? E tal. Ou o próprio aluno pode sentir isso e ele mesmo buscar, né? Com as próprias pernas esse apoio. Aí vamos para a recomposição das aprendizagens, o grande tema desse nosso Papo Pedagógico 19. Vamos pegar o verbo recompor, não na sua definição do compor novamente, até porque ainda não foi composto, senão estaria também errada essa expressão, né? Recuperação está errado porque não houve aprendizagem, não houve processo de ensino-aprendizagem para muitos. Então vai recuperar o quê? O que não aconteceu? A recomposição também, se eu usar como recompor, compor de novo o que nunca foi composto, não é por aí. Mas existe uma outra definição do verbo compor, que é dar nova organização, organizar de maneira diferente. E é essa concepção que recomposição das aprendizagens utiliza. Recomposição das aprendizagens é um processo complexo, é um processo que não é feito apenas pelo professor, né, na sala de aula. Ele requer uma série de atores, daí o professor, o coordenador pedagógico, o diretor da escola, a Secretaria de Educação, todos têm que dar as mãos e planejar esse processo. Porque o que quer dizer a recomposição das aprendizagens? Quer dizer um conjunto de ações para que as aprendizagens sejam aceleradas. O objetivo final é acelerar as aprendizagens, né? Não correr com o conteúdo, mas fazer com que se aprenda numa velocidade um pouco maior do que aprenderíamos se seguíssemos lá o currículo e o tempo tradicional, né? E aí, a recomposição das aprendizagens envolve acolhimento, priorização curricular, eu preciso checar o que é de fato essencial ensinar agora, deixar o que não é tão essencial para depois, eu preciso fazer essa priorização curricular. A avaliação é processual, ou seja, eu tenho que avaliar o tempo todo, o menino aprendeu, quem já aprendeu, quem ainda não aprendeu, né? Eu preciso estar avaliando o tempo todo, a avaliação tem que ser processual. Os professores precisam de formação, né? Constante, contínua, porque isso é novo para a gente. Na verdade, recomposição das aprendizagens é uma expressão que surge nesses momentos, né? Como esse que a gente está vivendo, ou seja, depois de uma pandemia, depois de uma guerra, onde as aprendizagens precisam, de alguma forma, ser recompostas, né? Rearrumadas, né? Precisa de novos arranjos didáticos. É interessante a gente arranjar didaticamente módulos e sequências didáticas específicas
ferramentas para isso. E por fim, material didático, recursos didáticos adequados e, por que não, adaptados, né? Até porque, se eu sou professor de um quinto ano, por exemplo, eu ora vou precisar estar usando o livro do quinto, mas às vezes eu vou estar precisando usar um recurso, um livro didático do quarto, do terceiro, do segundo. Então eu preciso adaptar esse material didático que vai me dar apoio nesse processo de recomposição das aprendizagens, que, repito, precisa ser um processo planejado a muitas mãos. É um processo coletivo, é um processo que exige da escola, da Secretaria de Educação, né, no caso dos sistemas municipais e estaduais, exige um planejamento, um plano de recomposição das aprendizagens. E antes isso tem que estar bem entendido por nós, né? É uma ruptura naquela continuidade. Por isso que eu vejo muitos professores desesperados nesse momento. Por quê? Porque tudo que a gente quer é voltar ao normal. Vamos voltar ao normal, continuar aquela coisa. Não, não é o normal. Para a gente estar num momento de recomposição das aprendizagens, a gente precisa desarrumar um pouco aquilo que a gente conhece como normal e rearrumar de uma maneira diferente, para que a gente, de fato, possa acelerar um pouco essas aprendizagens e, com isso, ajudar a recompor, né? E não ter como eixo o tempo, ter como eixo as aprendizagens. Eu só sigo adiante quando eu percebo que a grande maioria, quando o menino realmente aprendeu. Eu não sigo adiante deixando nenhuma aprendizagem essencial para trás. Pensemos nisso. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Se você achou interessante, deixa aqui os seus comentários, né? E se você ainda não assistiu os outros 18 papos pedagógicos, eles estão te esperando lá no canal Sala dos Professores, lá no YouTube, ok? Os papos pedagógicos são vídeos curtos, de em torno de 10 minutos, que a gente criou, né? E a cada 15 dias a gente coloca no ar um papo pedagógico para ajudar naqueles momentos de reflexão na escola, né? De HTPC, né? Para que a gente possa superar tudo isso que a gente está vivendo da maneira mais integrada possível, ok? Valeu a sua companhia e até o Papo Pedagógico número 20. Tchau!